Olá, olá, olá! Hoje aqui estamos para mais um episódio. Esteja pronto para a sua transição de carreira. Esse é o episódio número 12. Se você não assistiu os outros, dá uma olhadinha aí no histórico do YouTube, porque você não pode perder nada. Tem muito assunto interessante. Eu sou a Alessandra de Faria, ensino pessoas insatisfeitas no trabalho a encontrarem a carreira dos sonhos. E hoje o nosso assunto é análise de SWOT da sua carreira profissional. Vamos fazer? O que é que você acha? Já ouviu falar sobre esse assunto? Hoje você vai aprender a fazer a análise de SWOT da sua carreira. Tem muita gente que utiliza isso em várias empresas para conseguir fazer análise de cenário, e hoje a gente vai avaliar a sua carreira. Pegue papel e caneta, você não pode perder nada. Você já parou, por acaso, para pensar nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos? Às vezes a gente faz isso em alguma empresa, quando a gente tem um gestor que vai auxiliar com um feedback, né? Olha, qual é o que você tem de positivo e o que você tem aí que não te ajuda, que acaba atrapalhando na sua carreira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a análise do SWOT também compreende você ter a clareza de quais são seus pontos fortes e os pontos que você precisa melhorar ou desenvolver. Você já considerou na sua carreira quais são as oportunidades e ameaças? Pense assim: fortalezas e fraquezas é aquilo que você tem internamente, e as ameaças e oportunidades são as coisas que não estão sob seu controle, mas que podem te influenciar positivamente ou negativamente. A análise do SWOT, ela é simples. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito complexa, complicada, difícil de fazer, mas não é. Hoje eu vou te dar um passo a passo para você fazer a sua análise de SWOT, ter clareza do cenário atual da sua carreira. Pense assim: é muito bom a gente ter certeza de como a gente está. É o primeiro passo para a gente definir onde a gente quer chegar e saber qual caminho a gente precisa percorrer. Se você não sabe como você está, dificilmente você vai chegar a algum lugar. Pense assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho, qualquer lugar serve, né? Você não sabe onde você quer chegar, então qualquer caminho que você fizer tá maravilhoso e você não precisa se preocupar com isso. A ideia aqui é você ter clareza do teu cenário atual para conseguir definir quais as ações você precisa tomar para alcançar o que você quer lá na frente, o que você quer, quais são os sonhos que você quer realizar aí na sua carreira. Pense assim: a análise de SWOT é uma metodologia simples, não é muito complicada. Basicamente, o que a gente avalia? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, cenário interno e cenário externo. E no cenário interno, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, em falar aquilo que é bom, aquilo que precisa melhorar. Isso é um exercício. Quanto mais você faz, mais você recebe, pede feedback de outras pessoas, mais clareza você vai tendo e vai percebendo que isso vai fazer um bem enorme para a tua vida profissional lá na frente. Muitas vezes a gente não é aberto a receber feedback para ter clareza dos pontos fortes e a desenvolver, porque não é só o que a gente acha. É bom também a gente ter a opinião de outras pessoas para a gente conseguir no papel aquilo que realmente é a realidade. Às vezes nós estamos lá com os olhos fechados. Você ficar com os olhos fechados para as suas habilidades, para o que você precisa desenvolver, não vai resolver a sua vida. O melhor é você tirar essa venda, abrir os seus olhos, ter a clareza, porque assim fica muito mais fácil você definir aquele caminho para atingir os seus sonhos. Pense assim: a análise de SWOT, ela surgiu em 1960, já tem muito tempo que ela é utilizada lá na Universidade de Stanford, e o propósito é observar o cenário em que a pessoa, a empresa está inserida, para que você identifique os 4 pontos que eu te falei: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para que isso facilite a sua tomada de decisão.
olha esse cenário e agora? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, facilita a tomada de decisão, tanto para curto, médio e longo prazo. Ela é muito utilizada, essa ferramenta é muito utilizada aí em várias empresas e agora, hoje, você vai fazer o passo a passo aí do seu SWOT profissional. Que maravilha! Ó, você vai avaliar tudo que você tem de habilidade, competência, às vezes alguns pontos que para você não é tão claro, mas que várias pessoas falam que você tem de bom, que precisa melhorar, também tem que ser considerado aí na sua análise de SWOT. Ele vai ser muito bom para você planejar o seu desenvolvimento. Essa que é a grande sacada de fazer a análise do SWOT aí da tua carreira, da tua vida profissional. Apesar de sair um pouco, né, do ambiente corporativo, a aplicabilidade é exatamente igual que as pessoas utilizam nas organizações. Não tem muita diferença, não. Só que no caso pessoal, você pode pôr só aquilo que você acha, pode pegar o que outras pessoas falam de você, que isso é maravilhoso para que a análise fique mais complexa e detalhada e você tenha o panorama real do cenário, não aquilo que você acha, porque às vezes a gente imagina algumas coisas e na realidade não é aquilo que a gente tem de fortaleza. Talvez a gente coloque coisas que a gente gostaria de ter, mas não que a gente realmente tem, e vice-versa. A gente coloca alguns pontos de melhoria que são coisas assim que pra gente não faz muita diferença. Não, isso aqui eu vou pôr porque pra mim é mais fácil aceitar esses pontos aqui de melhoria. E na realidade esse não é o ideal. O ideal é você pôr pontos que você precisa desenvolver e que você precisa ficar atento para não te atrapalhar na sua carreira. Pense assim, no âmbito pessoal, essa ferramenta ela vai ser o planejamento estratégico da sua carreira. Olha que coisa bonita! Você vai aprender uma ferramenta que vai te possibilitar fazer o planejamento estratégico da sua carreira. Parece estranho fazer o planejamento estratégico da carreira, mas não é não. Nada mais é do que você ter clareza para você fazer o planejamento de forma inteligente, utilizando coisas externas que podem te favorecer ou podem te atrapalhar na tua carreira no futuro, para os objetivos que você quer alcançar lá na frente. E essa é aquela grande sacada e que eu te aconselho a fazer isso. Se você não pegou papel e caneta, pegue lá ou vá anotando no computador. Pense assim, não é para você fazer tudo no automático. É para você realmente pensar, analisar profundamente, depois colocar no papel quais são principalmente suas fraquezas e suas fortalezas. Divida uma folha ao meio, vou dar um exemplo aqui para vocês. Pegue qualquer folha aí, vou dar um exemplo aqui. Pegue qualquer folha, divida ela em 4. Ó. Divida ela em 4. Aqui em cima você coloque, escreva fraquezas. Opa, peraí. Fraquezas e fortalezas. Fraquezas, fortalezas. Oportunidades e ameaças. Escrevendo fica mais fácil. Ó, fraquezas e fortalezas, oportunidades e ameaças, porque aqui você vai escrevendo conforme eu for falando quais os pontos que você tem de fraqueza, fortaleza, oportunidade e ameaça, tá bom? Segura aí teu papel um pouquinho que a gente já vai começar. Vou começar a fazer algumas perguntas que vão te auxiliar a você colocar tudo isso no papel. Qual que é a importância, né, de fazer essa análise de SWOT? Utilizando, tendo foco da metodologia, você vai se conhecer mais, se conhecer um pouco melhor, porque muitas vezes a gente não para
para pensar sobre esses itens, o que eu tenho de positivo, o que eu tenho para melhorar. E por meio dessa ferramenta, você vai ter a sua atenção voltada para vencer as suas dificuldades e seus obstáculos, para aproveitar melhor as oportunidades que tem de carreira na vizinhança, na cidade, no estado, no país, para fortalecer suas competências e seus talentos, para ultrapassar qualquer possível ameaça. Vamos dar um exemplo aí. A pandemia foi uma ameaça aí para muitas carreiras de muitas pessoas. Claro que a gente não tinha como prever o que estava acontecendo, só que durante a pandemia, se você fizesse uma análise de SWOT, você teria a oportunidade de pensar na sua carreira com essa influência de uma coisa externa que foi tão ruim. Para algumas carreiras foram ruins, mas tiveram algumas pessoas aí que melhoraram, né? Que utilizaram esse momento que o mundo não estava indo bem para dar uma alavancada na sua carreira. Teve muita gente que encontrou oportunidade nesse cenário que a gente viveu aí há pouco tempo. Pense assim, fazendo análise de SWOT, esse pode ser o primeiro passo para você conquistar as suas metas e concretizar o alcance dos seus sonhos, principalmente se você tem um sonho de trabalhar com aquilo que você ama, ter realização e felicidade no trabalho. Esse pode ser um passo muito importante. Por meio dessa ferramenta, você pode descobrir outras coisas, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você trabalha com produção de conteúdo e tem outras capacidades, né? Capacidade de revisão, capacidade de diagramação. Isso pode ser uma oportunidade de você conseguir outros trabalhos como freelancer. Você já tem um trabalho que você pode ser CLT ou não, só que você verifica essas outras habilidades que elas podem ser muito importantes no mercado atual. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, de uma pessoa que sabe fazer revisão, diagramação, com a quantidade de produtos, de pessoas trabalhando mais de forma online, a demanda por esse tipo de profissional aumentou absurdamente. Então é um trabalho que você consegue fazer de qualquer lugar, não precisa estar fisicamente no trabalho, e ele pode te render uma grana extra e quem sabe pode até virar a sua principal renda. Esse é um exemplo que você pode usar a análise de SWOT, verificando quais são as suas fortalezas para olhar no mercado, verificar o que o mercado está precisando, se tem alguma coisa conectado com esses itens aí que você faz muito bem. Pense assim, quanto mais você se conhece, mais você tem clareza do que é bom e o que precisa melhorar, e mais você vai se potencializando, melhorando a cada dia, sendo um profissional mais completo e que o mercado vai remunerar muito melhor. Porque se você tira a dor de alguém, com certeza você vai ser remunerado muito bem por isso. Quanto mais você conhece todos os seus superpoderes, repete aí comigo. Quanto mais eu conheço meus superpoderes, mais eu vou ter pessoas me remunerando bem por eles. Essa é uma verdade. As pessoas só vão te remunerar quando você estiver resolvendo algum problema, alguma dor que elas estão sentindo só. Do contrário, pode ser que o que você gosta de fazer, normalmente ele resolve o problema de alguém. É difícil você identificar qual o problema, qual a dor que você resolve em outras pessoas, mas isso a natureza já faz com a gente. Parece que é até um milagre. A gente já nasce com alguns dons, algumas coisas que a gente faz bem. Quando a gente identifica quem precisa daquilo que a gente gosta de fazer, aí é o match perfeito
e toda aquela procura deixa de ser necessária. Pense assim, vamos lá para o SWOT. Agora você vai conhecer suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos começar aí pelas forças? Coloque aí, nas suas forças, fortalezas, quais são os aspectos referentes a você, ao ambiente aí internamente, o que você tem aptidão, o que te ajuda a conquistar outros objetivos, o que você faz bem, ou o que as pessoas falam que você faz bem, o que você tem experiência. Por exemplo, você pode ter uma experiência como mecânico. Você pode, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Ele é cinegrafista e ele adora trabalhar com mecânica de moto e mecânica de drone. É uma coisa que ele tem habilidade que, se deixar, ele fica lá o dia inteiro e não vê o tempo passar. Imagine aí, quais são os conhecimentos técnicos que você possui, e aí não precisa ser só técnico, tá? Coloque aí tua formação acadêmica, teus cursos de especialização, esses outros cursos que você faz e que às vezes não tem nível superior, mas que ele te dá uma habilidade diferenciada de outras pessoas. Por exemplo, capacidade de negociação, você é uma pessoa que gosta, que faz bem, que negocia bem, coloque aí nas suas forças, fortalezas, que você se comunica bem. Você tem habilidade de liderança, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa que tem bom relacionamento com várias outras pessoas. Você é uma pessoa que tem flexibilidade, você está num ambiente, mas consegue daqui a pouco mudar. Estou fazendo um trabalho, daqui a pouco começo a fazer outro com muita rapidez e sem muito tempo para adaptação. Pense aí todas as suas fortalezas. Uma fortaleza que eu tenho é o foco e a organização. Quando eu coloco uma agenda semanal, mensal, eu tenho hoje minha agenda do ano inteiro já, tá? Um pouco, claro, durante o ano, por exemplo, no segundo semestre, muita coisa vai mudar e eu vou adaptar a minha agenda conforme as mudanças que vão acontecendo na minha vida, no mundo, no bairro, tudo mais. Mas eu já tenho um planejamento das maiores coisas que eu vou fazer durante o ano. Durante esse primeiro semestre, até julho, eu tenho assim 80% das coisas que eu vou fazer. Por exemplo, curso que eu quero fazer. Já tenho todos os cursos que eu quero fazer durante o ano já pagos. Já paguei todos os cursos e eu tenho lá mais 2. Eu sempre tenho uma listinha a mais, né? Se der tempo, se tiver oportunidade, quero fazer esses 2. Então eu já tenho todo o meu plano de treinamento para o ano inteiro e tem algumas opções que, se eu conseguir encaixar no segundo semestre, eu vou lá e compro também. Essas opções extras não estão pagas. Outro exemplo, eu gosto de correr. Já tenho todas as corridas planejadas durante o ano. Eu só não comprei as corridas que ainda não liberaram no site para vender, mas eu já tenho todas organizadas, sei exatamente quais são todas as corridas que eu vou correr esse ano. Alessandra, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que eu fique doente, pode ser um monte de coisa. Só que o pode ser não pode me atrapalhar a fazer o meu planejamento. O pode ser no dia a dia, se você ficar em tudo pode ser, você nunca vai planejar nada, você nunca vai chegar a lugar algum, porque você nunca vai conseguir seguir um plano. E a ideia é o contrário. Você tá no ponto A e quer chegar no ponto B. Por exemplo, cadê uma caneta? Você tá aqui no ponto A, quer chegar no ponto B. Você já faz o teu plano. O teu plano é uma linha reta. E aí, dependendo do que vai acontecendo, você vai indo um pouco para lá, um pouco para cá. O teu caminho, ele não vai ser tão reto quanto você planejou, mas você vai estar de olho aqui no objetivo principal, lá na linha de chegada. Sem um plano,
você não chega a lugar nenhum. Por quê? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho e qualquer objetivo tá bom, porque você não sabe, você não definiu onde você quer chegar. Muitas vezes a gente não define onde quer chegar por medo, simplesmente por medo. Pense aí para anotar suas forças, suas fortalezas, o que você faz de melhor. Quais são as suas habilidades e capacidades mais marcantes? Coloque aí no papel aquilo que você acha e aquilo que as outras pessoas também falam para você. Quais são suas vantagens em relação às outras pessoas? Por exemplo, nesse caso aí do freelancer. Quais são os cursos, quais são as conexões, quais são as certificações, quais as habilidades que você tem que as outras pessoas não têm? Quais são os seus pontos fortes de acordo com o que as outras pessoas falam para você? Anote aí. Quais são os seus talentos? Nossa, tem gente que fala eu não tenho talento para nada, mas na realidade ele sabe que tem, só que não quer dar o braço a torcer. Anote aí quais são os seus talentos, quais são as características que as pessoas mais te elogiam, o que é que as pessoas te elogiam muito mais no dia a dia. Qual é o seu nível de experiência em determinado assunto? Olha aí no teu trabalho, qual o teu nível de experiência? Coloque aí em inglês, qual o teu nível de experiência? Ah, Alessandra, mas o meu inglês é básico. Sim, só que tem um monte de gente que não tem nem básico. Então, esse básico pode ser fortaleza quando você está concorrendo com outras pessoas que não têm nem o básico. Então, não menospreze aquilo que você tem de positivo, porque se você não valorizar aquilo que você tem, dificilmente você vai encontrar outras pessoas valorizando, te valorizando como deveria. Então, o primeiro passo é você valorizar tudo que você tem de positivo. Conseguiu colocar aí? Listou bastante fortalezas? Espero que tenha listado bastante fortalezas. Caso você não tenha conseguido colocar tanta coisa no papel, depois fica o dever de casa para você perguntar para as outras pessoas. Pergunte para quem trabalha perto de você, pergunte para os seus familiares, marido, namorada, esposa, seja quem for. Pergunte, porque com certeza você tem aí muitos pontos positivos e só está com dificuldade para identificá-los. Falamos dos pontos fortes, das fortalezas, vamos agora para as fraquezas. Pense aí naquilo, esse não é muito fácil de fazer porque bate lá no fundo do coração. Mas quando você tem clareza dos pontos que você precisa desenvolver, você não precisa esperar feedback de ninguém e nem uma crítica de ninguém, porque você já sabe. Quando a outra pessoa falar, isso não vai te afetar, não vai doer o teu coração, como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo sobre o assunto. Pense aí, as fraquezas referem-se a tudo aquilo que você precisa melhorar, precisa aperfeiçoar. Pode ser alguma dificuldade, alguma limitação, algum comportamento. Se você consegue identificar comportamentos que não são os adequados ou os melhores no ambiente que você está inserido, ou para você atingir aquele sonho lá na frente, você está um passo adiante de muitas outras pessoas, porque a maioria não consegue fazer isso. Pense aí, quais são os comportamentos negativos, aqueles comportamentos que te prejudicam quando você quer executar alguma tarefa ou quando você quer alcançar alguma meta. Esses comportamentos eles te atrapalham. Você procrastina. Você tem dificuldade de analisar tudo no detalhe. Você tem dificuldade de se planejar. Você tem dificuldade de tomar decisões. Alessandra, nossa, eu quero tudo menos tomar alguma decisão. Você é uma pessoa muito tímida, muito insegura, você não se comunica bem. Pense aí na sua formação. O que você precisa ter de formação para atingir aquele sonho, aquilo que você quer lá na frente. Qual é a
certificação que é necessária para o trabalho que você quer fazer. Você é uma pessoa que tem resistência a mudanças, não gosto, tenho medo, prefiro estar aqui no quentinho, que é mais confortável, só que eu sei já como é esse quentinho. Como você age perante os conflitos? No dia a dia você age com agressividade? Liste aí todos esses pontos que são as suas fraquezas, os pontos que você precisa ter atenção. E pense assim, tem muita gente que fica listando pontos de melhoria, pontos a desenvolver e não fazem nada. E tem aqueles outros que querem ficar ali tentando desenvolver esses pontos que não são as suas qualidades. Um conselho para isso, conselho se fosse bom não dava, mas eu vou dar aqui. Não fique tentando a maior parte do tempo melhorar aquilo que você não é bom. O ideal é você pegar aquilo que você não é bom e melhorar só até o nível daquilo não te prejudicar. Então pense assim, você tá aqui em um certo nível, você vai melhorar até aqui para ele não te prejudicar, só que você vai focar naquilo que você faz bem, naquilo que são suas fortalezas, suas forças. Por quê? Você potencializa aquilo que você faz bem. Se você foca só naquilo que você não faz bem, pense assim, você fica olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, a direção é cada vez você se afundar mais, porque você nunca vai ser excelente, top naquilo que é um ponto que você tem para desenvolver, uma fraqueza. Então tenha clareza das suas fraquezas, mas não fique focando o tempo todo nelas, porque não são as suas fraquezas que vão te dar o retorno e a satisfação no trabalho que você tanto deseja. Não são as suas fraquezas que vão te dar felicidade no dia a dia. Então imagine você 80, 90% do tempo focando nas suas fraquezas. Daqui a pouco você se suicida, né? Porque pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso. Então você tem que ter clareza do que é, para deixar ao nível que aquilo não te prejudique, não te atrapalhe, mas não querer potencializar e ficar o top master blaster da galáxia naquele item que você não faz bem, porque muitas vezes você não faz bem porque você não gosta. Se você gostasse, você se dedicava, estudava sobre aquilo e com certeza você ia fazer muito bem. Então pense lá sobre as suas fraquezas. Quais as atividades você não gosta de realizar e por quê? Com certeza, suas fraquezas estão relacionadas às atividades que você não gosta de fazer. E pense no porquê também. Quais as capacidades, habilidades precisam ser desenvolvidas? O que você precisa desenvolver? Preciso melhorar a minha comunicação, preciso ser mais resiliente, preciso ser mais focado. Preciso ter um conhecimento específico, preciso falar inglês, pode ser, dependendo da carreira que você tá. Pense em todas as habilidades, comportamentos que vão ser importantes para a sua carreira do futuro. Coloque aí no papel. Quais são os seus pontos de melhoria? Pense naqueles feedbacks que você já recebeu do colega de trabalho, do gestor. Quais são os pontos que eles falaram que você precisava melhorar? Isso aí é muito importante. Quanto mais a gente ouve, processa e aceita, isso fica muito mais tranquilo. Muitas vezes é só para você ter a ciência, não, realmente eu tenho isso. Está em um patamar que não prejudica a minha carreira, vou deixar ele aqui estacionado. Tudo bem também. Só que a partir do momento que você vê que ele levantou um pouquinho e começou a prejudicar a tua carreira, você dá um foco para ele voltar lá na insignificância, na ignorância que esses itens têm que ter na sua vida. Quais são os comportamentos e características pessoais que sabotam o seu sucesso? Quais são os comportamentos que te atrapalham? Que quando você pensa, nossa, eu fico procrastinando, não gosto de estudar. Quais são os comportamentos que atrapalham aí o seu sucesso? Quais são as habilidades técnicas que você não tem, que você precisa ter? Preciso ter raciocínio lógico. O que eu posso fazer para desenvolver meu raciocínio lógico?
Quais são os seus hábitos de trabalho negativos? Lá no trabalho você fica procrastinando, você não é organizado, você fica fofocando, cuidar mais do trabalho dos outros ao invés de cuidar do seu trabalho. Quais são os pontos e os hábitos negativos lá no seu trabalho? Quais são aqueles comportamentos que você olha e fala, nossa, eu não gostaria de ser assim, mas infelizmente nasci assim, eu só preciso ter essa clareza e não deixar esse comportamento aflorar a maioria do tempo. Fomos aí, vamos agora para a gente falou das forças e das fraquezas, vamos agora para as oportunidades. Quais são os fatores do ambiente externo? Pensa assim, oportunidade e ameaça é externo. São coisas que você não controla. É aquilo que não depende da sua ação. Agora a gente vai falar das oportunidades. Quais são os fatores do ambiente externo que pode estar ligado até às suas forças pessoais, que podem aumentar a chance de você conquistar aquilo que você quer conquistar. Por exemplo, eu quero conquistar uma carreira trabalhando home office. Como que está o ambiente externo? Ele está favorável? Olha, quantidade de empresas com vagas home office estão muito maiores do que estavam antigamente. Se você falar assim, eu quero as oportunidades, tem muita vaga sendo ofertada para pessoas que falam inglês e eu falo inglês. Isso aí é uma oportunidade, né? Quanto mais vagas tem para alguma habilidade que você tem, você é da área de TI, olha a quantidade de vaga com salários bem acima do que estavam antes da pandemia. Então é uma oportunidade. O cenário externo para os itens que você tem como força, como fortaleza, ele é favorável. Então essa pode ser uma oportunidade. Avalie todo o cenário externo, cruze com aquilo que você faz bem. E aí você vai ter essa clareza de todas as oportunidades no mercado. Avalie como que está o cenário para essa profissão que você quer entrar ou para a sua atual. Avalie o que está aí na moda, em voga, o que as pessoas estão fazendo. É alguma coisa que tem a ver com os itens que você tem facilidade, que você tem habilidade. Então agora é o momento. Pense aí. Vamos falar agora, a gente falou das oportunidades, vamos falar agora das ameaças. Ameaças também referente ao ambiente externo, que você não pode controlar, mas que se você sabe, você pode agir de outra forma que essa ameaça não seja tão prejudicial à sua carreira e a você. As ameaças são os aspectos que potencializam as suas fraquezas. Pense assim, o mercado está precisando muito, tem muita vaga de pessoas que falam inglês e você não fala, esse aí é um exemplo de ameaça. Já pensou se todas as vagas no mundo fosse obrigatório falar inglês e você não fala? Olha aí a ameaça. Acredito que daqui a pouco isso vai acontecer, viu? As ameaças, elas dificultam você atingir as suas metas e seus objetivos. Vou dar um exemplo, concorrência elevada em um certo segmento. Você está no segmento de entretenimento e na região que você está, a concorrência está muito grande, tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que antes você fazia e você era sozinho. Pense aí, esse é o momento de você questionar quais as decisões são mais acertadas para a sua carreira, olhando o cenário externo, o ambiente fora, o ambiente do mercado, o ambiente fora aí da sua vida e da sua casinha. Pense em alguns assuntos. Por exemplo, qual o maior perigo para os seus objetivos? Você tem seus objetivos de carreira. Qual o maior perigo para os seus objetivos de carreira? Isso pode ser uma ameaça.
Existem muitos profissionais com um trabalho melhor que o seu, no teu segmento, naquilo que você faz? Se tem, isso pode ser uma ameaça. Há traços pessoais que impactam a evolução da sua carreira. Nessas ameaças aí, tem alguns traços que vão impactar a sua carreira? Vou te dar um exemplo. Qualquer obstáculo que dificulta o alcance dos seus objetivos. Eu tenho um objetivo de fazer o dobro de vendas esse ano do que eu fiz no ano anterior. O que pode estar acontecendo no mercado que ameaça você a atingir esse objetivo? Tem outra pessoa vendendo a mesma coisa, vendendo o mesmo serviço e está abocanhando os clientes que são seus? Esse é um exemplo. Qual a situação atual do setor que você atua? Ela é positiva, está em ascensão ou está declinando? Se ela estiver em ascensão, opa, maravilha, isso pode ser uma ameaça, mas se estiver isso pode ser uma oportunidade, mas se estiver em declínio, com certeza isso vai ser uma ameaça. Quais são os obstáculos que você já enfrenta hoje? Quais são os obstáculos que você já enfrenta hoje? É alguma dificuldade com uma ferramenta? Por exemplo, o Google lançou uma ferramenta nova e essa ferramenta eu não sei utilizar. O Instagram tá com uma regra nova e isso está prejudicando o meu resultado? Pode ser também. Tente nesse momento também não cair na síndrome do impostor, tá? Vida, céus, tudo acontece comigo, porque aí você não vai ganhar nada com isso. Não é essa a ideia, tá? É você ter clareza, preencher todos os quadrantes para você saber qual o cenário que você está inserido. Liste, nesse primeiro momento, liste tudo que vem na tua cabeça, tudo, em relação a fraqueza, fortaleza, oportunidade e ameaça, sem ter muito filtro. Coloque tudo no papel. E aí no segundo momento você vai lendo, vai verificando se realmente isso faz sentido ou não. Esse momento é para pôr tudo no papel sem nenhum crivo. Preencha os 4 quadrantes. Analise todos os aspectos. Depois que você colocou no papel, analise todos os aspectos. Aspectos assim, de forma muito clara e sincera. Realmente eu tenho isso de fortaleza? Eu não tô me enganando? Eu não tô colocando uma coisa aqui no papel para afagar o meu coração, sendo que eu tenho clareza que isso não é minha fortaleza? Relacione tudo isso com a tua vida pessoal. Pense, eu estou falando da minha vida profissional, preciso fazer um cheque com a minha vida pessoal. Tem muitas coisas que elas se repetem tanto na vida profissional quanto na pessoal. Os comportamentos, tanto positivos quanto negativos, eles tendem a se repetir na vida pessoal e na vida profissional também. Dificilmente você vai ter um comportamento, por exemplo, me comunico bem, tenho bom relacionamento na vida profissional e na vida pessoal, não. Dificilmente isso vai acontecer. Analise todos os fatores, tudo que influencia seus objetivos, positivamente ou negativamente, tem que estar aqui no papel. Se você esqueceu de algum, coloque aqui no papel também. E aí, o que você pode fazer? O que tem de oportunidade no mercado que pode potencializar o que eu tenho de fortaleza? O que tem de oportunidade no mercado? Tá tendo muita vaga na área de tecnologia e eu tenho habilidade, então isso pode ser usado a teu favor, pode ser um movimento para você fazer uma transição de carreira para essa área, pode ser. Faça o contrário também. O que pode ameaçar a tua vida profissional que hoje está muito ligado às suas fraquezas? Olha, eu já tenho isso aqui de fraqueza e o que está acontecendo no mercado pode atrapalhar. Por o exemplo que eu dei do inglês. Não falo inglês, a maioria das empresas estão só contratando quem fala inglês.
Então esse pode ser um ponto crítico aí na minha vida. Ah, se você vai empreender. Se você vai empreender o teu negócio vai ter exatamente o reflexo dessa sua análise de SWOT. Porque a cultura da empresa é a cultura dos donos, é a cultura de quem construiu, é a cultura de quem está em cima, de quem está no poder. É assim que define a cultura de uma empresa, é o perfil das pessoas que estão lá em cima. Tanto quanto se for uma empresa familiar quem criou, ou se for uma empresa já profissionalizada, é das pessoas que estão lá em cima. Essa é a cultura da empresa. É a cultura de quem está lá em cima e acaba refletindo todos os níveis abaixo. E aí, conseguiu fazer a análise do SWOT? Tá com a tua folhinha toda preenchida? Leia agora com calma, muita calma, avalie o que você escreveu, se faz realmente sentido, se não faz. Porque esse é o primeiro passo, você ter clareza do cenário atual para saber. Para chegar naquele ponto, você precisa saber onde você está. Pense aí no Google Maps. Você consegue, o Google Maps te dá um trajeto sem você falar de onde você está saindo? Não, esse é o primeiro passo, você ter clareza de onde você está saindo. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com quem você acredita que precisa fazer uma análise de SWOT da carreira. Vá lá no Instagram, me siga, dê um like, compartilhe com todos que você gosta e que acredita que isso vai ajudar muito na carreira deles. Muito obrigada, até o próximo episódio.